Boa tarde a todos. Essa é mais uma conversa online do Sindicont Rio. Hoje, nossa primeira conversa online de 2024. Contaremos com as ilustres presenças do senhor Nelson Rocha, presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Estado do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Nova Fronteira, Bolsa de Ativos Sustentáveis, foi secretário de Fazenda e Planejamento do Estado do Rio de Janeiro e presidente do CRCRJ, na gestão de 2002 a 2005. E a senhora Araceli Cristina de Souza Ferreira, professora titular da UFRJ, autora de livros e artigos sobre contabilidade socioambiental e membro do Fórum Global de Sustentabilidade, ACCA, no Reino Unido, uma das mais reconhecidas certificadoras internacionais de profissionais de finanças e controladoria. Juntos, irão abordar o tema o mercado de carbono e a contabilidade. Antes de passar a palavra para os senhores, a presidente do Sindicont Rio, senhora Diva Gesualdi, dará as boas-vindas. Boa tarde a todos, em especial ao nosso amigo Nelson Rocha, a doutora Araceli, que estão nesse projeto bastante importante de socioambiental voltada ao crédito de carbono. É uma atividade nova, mas super importante para todos os profissionais da contabilidade e incentivando a participação e o conhecimento dos nossos colegas. Para que não tenha muita perda de tempo, já passo a palavra para o nosso amigo Nelson Rocha e a palavra, então, fica com ele e, na sequência, com a Araceli. E um bom evento, uma boa palestra, uma boa conversa para todos nós. Obrigada a todos que estão conosco. Valeu. Nelson. Boa tarde a todas e todos. Obrigado, Diva. Primeiro, parabenizar pelo evento e agradecer pelo convite. Prazer estar com vocês aqui no Sindicont. Diva, que a gente já se conhece há tanto tempo, né, Diva, das associações e todos voltados para a contabilidade. Agradecer a todos os membros do sindicato e um carinho especial com a Araceli, que é minha querida amiga. Eu conheço a Araceli há tanto tempo. O pessoal não sabe, mas a Araceli, apesar de ser muito mais nova que eu, foi minha professora. Então, é sempre um prazer falar e dividir um evento com a Araceli pelo seu conhecimento do tema, e eu acho que esse momento tão importante para todos nós, em que a gente tem a dificuldade, né, de conviver com essas mudanças climáticas, seja por conta das catástrofes, enchentes, por conta de incêndios em florestas, não importa. Muitas vezes a gente pensa que está distante e está tão próximo de nós, né? Cada um que mora aqui no Rio de Janeiro tem absoluta certeza que sabe exatamente do que eu estou falando, que pode não sentir no dia a dia, pode não entender de crédito de carbono, mas compreende exatamente a dificuldade que é estar com uma sensação térmica de ser. E se a gente está falando de crédito de carbono, tem uma relação de tudo isso, porque exatamente essas mudanças climáticas, e elas são fruto da emissão de gases de efeito estufa na atmosfera, que acabam gerando esses fenômenos que têm acontecido com o meio ambiente. E como evitar isso, como mudar isso, como mitigar esse problema, né? A humanidade, particularmente, as primeiras discussões sobre carbono, sobre crédito de carbono, começaram no Rio de Janeiro, na Rio 92. Estou falando, há 30 começou-se as primeiras discussões, depois teve em 97 o protocolo de Kyoto, mas acabou esse mercado não funcionando, e em 2015 acontece o Acordo de Paris. O Acordo de Paris que permitiu a compensação internacional desses créditos. E o que é o crédito de carbono, no final das contas? Nada mais é do que alguém que consegue evitar emissões, ele acaba armazenando como se fosse um crédito. Por quê? Algumas
as atividades, por excelência, elas são emissoras de gases de efeito estufa, como é o caso, por exemplo, do setor de óleo e gás, do setor de mineração, do setor siderúrgico. Então, como eles emitem, para que eles possam, de alguma forma, compensar, o ideal é que eles mitigassem e evitassem essa emissão e a gente acha uma emissão zero, né? Só que isso é impossível nessas atividades. Então, o Acordo de Paris permitiu, não só dentro do próprio território brasileiro, dos países, mas também essa compensação internacional. Então, alguém que preserva, que tem lá uma floresta, o fato dele preservar e não ter atividades ali, significa que ele vai armazenar um crédito e depois ele pode vender para terceiros. E nesse aspecto, o Brasil é campeão, é o grande protagonista dessa nova economia. Por quê? Nós estamos falando de uma capacidade e de uma participação no contexto global brasileiro de 35% a 40% do estoque de CO2, que é o carbono, o gás carbônico, que ele armazena em suas florestas, em seus mangues. Então, essa retenção gera esse ativo. E é com esse ativo que nós temos a capacidade de se organizar e de nos organizarmos para isso. Eu ainda, como secretário de Fazenda, no afã de buscar que a gente conseguisse trazer para o Rio de Janeiro o mercado financeiro, resgatar esse mercado que já foi, o Rio de Janeiro já foi a capital brasileira do mercado financeiro. Então, resgatar isso, mas com ativos sustentados exclusivamente. Isso desdobrou, a gente conseguiu um acordo com a NASA, que é a Bolsa Americana, para que eles se instalem aqui, e a partir disso eles vão comercializar esse crédito de carbono. Mas como isso influencia especificamente na contabilidade e no dia a dia das empresas? E especialmente para você, contabilista, que participa, né, e tem obrigações a fazer. Então, como medir isso, como fazer todo esse processo? Né? Primeiro, muita discussão vem sendo feita no âmbito internacional. Eu acho que o Brasil devia ter uma participação muito mais presente nesses debates, até porque o Brasil, como grande protagonista dessa economia, deveria ser chamado para essas discussões, mas, obviamente, que tem também essas discussões das grandes empresas e a questão geopolítica que acaba influenciando. Inclusive, agora tem uma discussão sobre a questão das certificadoras desses créditos de carbono, e tem uma questão que a Europa puxa para ser uma metodologia deles, os Estados Unidos puxam para ser a metodologia deles. Então, essa discussão toda está posta. E é o grande protagonista, como eu disse aqui, que tem CO2 retido, que dão quase 50% do estoque mundial, a gente não vê uma participação mais efetiva, embora todo mundo veja o Brasil como a grande joia dessa nova economia, a gente pouco é chamado. Mas, do âmbito contábil, essas discussões avançaram muito, seja no IASB, né, e acabou gerando, né, os relatórios e as normas que acabaram sendo denominadas como IFRS S1 e IFRS S2. Ou seja, é o mesmo IFRS que a gente conhece das normas contábeis, só que agora com mais um S, e aí ficou S1, que é a primeira norma, e o S2, que é a segunda norma. E ambos tentam avaliar como isso vai estar dentro quais são as regras para que a gente possa mensurar isso. O IFRS 1 ele trata basicamente da avaliação dos investimentos sobre os impactos da sustentabilidade sobre o negócio. Então, ele tem uma característica de ver como essas ações elas acabam impactando o próprio negócio. E o IS2, eles vêm do ponto de vista climático. Quais são os riscos climáticos sobre o negócio?
quais são os riscos da transição energética e a empresa, como ela se comporta nisso, como vão ser as mudanças desse mercado, a cadeia de valor, os escopos que são chamados, você tem o escopo 1, que é da empresa principal, o escopo 2, que é a questão da energia, e o escopo 3, que é da cadeia de valor. Enfim, tudo isso está posto. E o Brasil, como é que recepcionou essa norma internacional? O Brasil, no Conselho Federal de Contabilidade, editou recentemente, no final do ano passado, uma resolução, é a resolução 1710, se não me falha a memória, depois é bom conferir, mas é a 1710, que trata especificamente dessa questão, recepcionando esses dois IFRS para que eles possam ser utilizados no Brasil. Passam a ideia que, a partir de 2026, passa a ser obrigatório para empresas de capital aberto, mas pode ser utilizado desde já. Na Europa, por exemplo, já a partir desse ano, as empresas maiores já têm a obrigação de fazer. A CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, aproveitou também e recepcionou essas normas também, uma vez que a IOSCO, que é a agência internacional que regula as exchanges no mundo, já tinham recepcionado a norma também, e a CVM acompanhou para as companhias de capital aberto. Então, essa é as obrigações que começam a aparecer. E isso é importante porque a gente vai ter o que é como reconhecer esse ativo, né? E a gente tem, eu inclusive, eu com o meu grupo lá na Secretaria de Fazenda e depois Planejamento, fizemos até um artigo que acabou saindo publicado num livro, um artigo acadêmico, em que a gente discute como deve ser a contabilização, como deve ser, qual é a natureza jurídica desse ativo e qual é o processo, como deve ser encarado do ponto de vista tributário, porque quando nós fizemos esse artigo, pouca coisa tinha avançado, mas ainda faltam algumas regulamentações. Nosso entendimento é que esse ativo ele é um ativo intangível, fungível e transacionável. Isso está vindo agora no corpo do PL 2148, o projeto de lei. Ele começou como 412 no Senado, foi para a Câmara de Deputados, a Câmara mudou alguma coisa, estava até meio ruim, parecia final, mas na discussão em plenário acabou se melhorando um pouco, ainda tem alguns ajustes. Ele voltou para o Senado agora, e eu particularmente tenho participado dessas discussões e do debate também na Câmara, para que a gente possa ter uma qualidade melhor no projeto de lei e as discussões, inclusive, do que tipo de ativo a gente está falando. Isso é importante na hora da própria contabilização, inclusive, para que a gente possa ter isso à frente. Quando a gente fala também ainda de contabilidade, né, a gente teria que entender as fases desse ativo. Ela vai desde a geração do crédito, né, o uso ou comercialização, porque eventualmente a empresa ela gera o crédito, mas ela vai usar para mitigar as suas emissões, então para uso próprio, ou pode comercializar, pode ser uma empresa comercializadora, e depois tem a fase final, que é a da utilização desses créditos como compensação, que o mercado denominou de aposentadoria do crédito. Então, tudo isso é importante, e a gente tem mercado voluntário, mercado regulado, são mercados que hoje pouco se falam, mas no final vai acabar tendo um mercado regulado, em que haverá obrigação de todas as empresas fazerem a redução das suas emissões. E por que isso? Porque lá no Protocolo de Paris, em 2015, 193 países se comprometeram a reduzir. Então, o Brasil tem um compromisso. O Brasil tem as suas principais emissões, ele é um grande emissor também, mas as emissões do Brasil estão concentradas no desmatamento. Por isso, se associa muito o agronegócio à questão das emissões brasileiras. E é verdade, em certo ponto, porque o desmatamento acaba sendo utilizado para o agro.
Na Europa, por exemplo, nos Estados Unidos, o problema é um pouco diferente. Lá, as emissões elas são muito concentradas nas fontes de energia, na geração de energia, e por isso tem se falado tanto de transição energética. Isso, ao mesmo tempo que é ruim, acaba abrindo uma oportunidade de investimentos no Brasil. E eu explico por quê. E eu tenho dito todo o tempo que a próxima década será a década do Brasil para esse aspecto. Por quê? Porque eles têm um problema, a principal fonte de emissões deles é a questão da geração de energia, porque eles não têm fontes alternativas renováveis. Basicamente, eles utilizam combustível fóssil e não tem condição muito de mudar. Poucas são as mudanças que eles conseguirão fazer. Então, haverá uma migração natural para eles cumprirem as suas metas de redução. Muitas dessas empresas vão acabar se deslocando para países onde a geração de energia é limpa e renovável. O Brasil é o país com mais fonte limpa e renovável, especialmente da geração de energia elétrica. O Brasil hoje tem 84% da sua fonte de energia renovado, geração elétrica. E aí, obviamente, que você vai ter uma oportunidade, não foi por outro motivo, que recentemente o governo federal lançou o plano que eles chamam de neoindustrialização, que é um plano para a nova indústria brasileira, que leva em consideração esses aspectos também da sustentabilidade. Então, o Brasil terá um fluxo de investimentos muito grande e nós temos que nos aproveitar disso. O estado do Rio também, né? Alguns estados estão ficando para trás e precisam, o caso do estado do Rio de Janeiro, precisa estar preparado para receber essas empresas, seja do ponto de vista da sua infraestrutura ou da sua própria condição de recepção do ponto de vista da sustentabilidade, mas esse é o caminho que nós temos que seguir. Então, desculpe, com esse objetivo que a gente vem construindo esse novo mercado. Essa discussão do PL hoje, que transita e tramita no Congresso Nacional, ela leva em consideração alguns outros aspectos, como o aspecto tributário, por exemplo, né, em que, nesse aspecto, a gente está, tanto no Senado, depois na Câmara, agora voltou para o Senado, espero que continue dessa forma, seja considerado isso como esses créditos de carbono sejam considerados como não como a venda de um produto ou de um serviço, mas sim como um ativo que está sendo vendido e, por conta disso, a tributação seria como ganho de capital, né? E isso faz uma diferença enorme, porque vários países estão tendo esse mesmo tratamento. Então, se você coloca isso sobre a venda desses ativos, um imposto sobre a venda desses ativos, a gente pode perder muito esse mercado. E eu tenho debatido e trazido isso muito à tona por conta da importância de que país nós queremos, né? De como nós tratamos essa questão do crédito de carbono, entendê-lo como um produto primário, assim como você tem o açúcar, por exemplo, né? Em que quem ganha dinheiro com isso são as tradings europeias, e aí você tem o produto que sai daqui e é comprado por antecipação, e quem fica com a maior margem de lucro não é o Brasil, sim lá fora. Como fazer para que o mercado de crédito de carbono não siga essa mesma trajetória? Nós temos que trazer um mercado financeiro desse ativo para cá. E foi nesse sentido que eu acabei convencendo a Bolsa Americana Nasdaq de que eles, como não eram uma bolsa regional, e sim uma bolsa global, eles teriam que estar aonde o ativo está. E esse ativo está aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro é a capital, quer queira ou não, sem demérito nenhum de outra cidade, mas acaba sendo uma capital brasileira fora do Brasil. Então, criar um mercado financeiro significa negociar esse ativo aqui, e na negociação, a das operações ocorressem aqui no Brasil, no Rio de Janeiro,
Com isso, você retém o capital aqui, né? Retém PIB aqui e faz ele crescer. E aí tem um segundo momento que a gente também pode trazer fundos de investimentos, à medida que a gente consiga fazer com que o mercado se estabeleça aqui, trazer fundos de investimentos e fazer o PIB crescer rapidamente. Então, tem um mar de oportunidades para que a gente possa fazer isso. A OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela estima que no mundo nós teremos, com essa nova economia, nós teremos em torno de 18 milhões de postos de trabalho. No Brasil, seria algo em torno de 1.200.000 postos de trabalho. Então, de diversas horas, que vão de engenheiro ambiental, engenheiro florestal, contadores, economistas, administradores, mas é preciso, e trabalhadores braçais também, porque também precisa, né? Você tem que preservar a floresta, quando é o caso de floresta. O crédito de carbono não é só em floresta, também tem nos processos industriais, mas é a partir disso que a gente vai construir um novo horizonte e novas oportunidades dentro de uma nova economia, com novos modelos e novos postos de trabalho. E nós não podemos perder essa oportunidade que estão nos dando. Tem discussões, tudo que eu estou falando aqui, de reter o crédito, o carbono em florestas e mangues, isso é o que nós denominamos de soluções baseadas na natureza. Hoje já tem alguns estudos científicos que, na realidade, já estão dando algum resultado, mas o custo é elevadíssimo, que é você absorver o carbono direto da própria atmosfera. Se isso avança com uma redução de custo grande, a nossa solução baseada na natureza de retenção, que é a famosa fotossíntese, né, que a gente aprendeu na escola, ela passa a não fazer muito sentido, quer dizer, nós não seríamos os grandes, ou apenas o único grande protagonista. Então, temos que ganhar em velocidade, pelo menos essa próxima década, para que a gente possa, com isso, conseguir mais recursos para o Brasil e, consequentemente, ter uma qualidade, e dar uma qualidade de vida melhor à população brasileira, com a economia crescendo, fazendo desenvolvimento, e com essa atração dessas indústrias, a gente poder gerar mais recursos e emprego e renda para a população. É com esse sentido que a gente tem grandes oportunidades. O profissional de contabilidade não fica fora disso. Ao contrário, ele ganha esse espaço porque nós temos que medir. Assim como outras coisas que não só o carbono, como o crédito social e outras coisas. Então, eu vou encerrando aqui e me coloco à disposição. Obviamente que é, um, é uma live para a gente fazer a abordagem mais geral, mas a gente pode responder as perguntas. E esse mercado é tão grande que se a gente ficar aqui o dia todo, nós não vamos esgotar, né? Porque a gente tem muita coisa para discutir, mercado voluntário, mercado regulado, modelo de organização dos créditos, que, no caso, a gente vem defendendo jurisdicional, que é por área, como é que isso faz, como é que é gerado, como é que é medido, você precisa, se é de floresta, você precisa de uma determinada coisa, certificação, enfim. O mundo é bem vasto nessa área e, obviamente, que a gente, ao longo do tempo e com a construção e o conhecimento desse mercado, eu tenho a certeza que todos vão aprender um pouco mais e estamos todos aprendendo, mas eu tenho a certeza que a gente pode, na verdade, ter muito mais oportunidades para os profissionais de contabilidade. Muito obrigado e estou à disposição. Bom, agora acho que sou eu, né? Bom, boa tarde a todos. Eu também quero agradecer ao convite do Sindiconte, aí, a Diva, a Evelyn, que fez todo o contato, ao Nelson, que também pôde estar aqui com a gente, abrindo essa discussão, né? Acho que é isso, a gente não está fechando essa discussão, acho que isso aqui é a abertura de um tema realmente importante. Eu acho que o Nelson deu uma visão bem
bem geral, bem ampla, para a gente entender essas questões. E eu acho que, né, quando ele fala no final aí, a gente tem uma oportunidade enorme de trabalho para os contadores, eu queria pegar esse gancho e dizer que essa oportunidade está ligada a contadores que tenham uma visão ampla do seu trabalho, da sua responsabilidade social. Gosto sempre de lembrar que nós somos da área das ciências sociais aplicadas, então nós não somos das ciências exatas. Quando o balanço de uma empresa é publicado, de uma SA é publicado, a sociedade, né, a parte econômica se se mexe, enfim, então tem impacto. Se uma empresa é fechada, a gente tem enormes impactos sociais. Então, a responsabilidade do contador é de mostrar de forma adequada como as empresas estão, não só as empresas, mas o setor público também, como é que eles estão se colocando. E hoje a gente está vendo isso em termos de olhar eh, que a natureza impacta negócios. Então, quando a gente vê o IFRS, né, a Fundação IFRS, se preocupando em normatizar isso, é porque o mercado realmente percebeu, na minha opinião, tardiamente, que as mudanças da natureza, não só mudanças climáticas, mas a gente está falando muito de créditos de carbono, mas nós temos também créditos de biodiversidade para reconhecer a importância da biodiversidade. Então, significa que quando o IFRS resolve, né, começar a organizar informações relativas ao meio ambiente, a relação das empresas com o meio ambiente, isso começa a ter mostra, né, que isso realmente reflete no balanço das empresas. Então, vamos lá, como é que isso... eu não vou falar muito da normatização, porque eu acho que isso aí não caberia hoje aqui, mas eu gostaria de falar sobre como a gente atua de forma geral e como isso impacta o nosso dia a dia. Então, assim, primeiro, o contador tem que olhar e reconhecer coisas que ele não reconhecia antes. Assim como a economia faz hoje uma mudança de paradigma, que qual é a mudança de paradigma, né? A gente aprendeu lá em economia básica que a economia se desenvolve através de como é que é? Capital, trabalho e terra, né? Terra, capital e trabalho. Essa terra era como é que ela gerava trabalho e como é que ela remunera o capital? Através da sua exploração. O paradigma que a gente está quebrando na economia hoje é que a terra vai gerar emprego, vai gerar renda sem ser explorada. Então, você não pode pensar, eu gosto de falar, não sou só eu que falo, né, mas assim, por que a floresta vale deitada, ou seja, por que a madeira tem valor de mercado e a floresta não? A floresta em pé não, a madeira em pé não tem. Então, é esse valor da madeira em pé que a gente está tentando mostrar a importância desse recurso natural. Porque uma floresta em pé, ela não traz apenas a questão do ar limpo, né? Ela traz o equilíbrio, a gente não fala mais em aquecimento global, a gente fala em mudança climática, porque um dia é um calor terrível e no outro dia é um frio que a gente não consegue explicar. Então, a gente tem temperaturas extremas acontecendo ao redor do mundo, isso, muito altas ou muito baixas. E isso significa para os negócios, e aí a própria CVM sugere, né, que as empresas avaliem o seu risco ambiental. O que é esse risco ambiental? O risco ambiental é que, por exemplo, numa atividade agropecuária, as plantações, né, a safra muda, porque eu fazia colheita, por exemplo, de laranja em abril, e agora em abril não tem laranja para eu colher. Mudou. E a gente acaba tendo que usar mais de recursos tecnológicos, ou seja, de alterar mais a natureza para garantir que a terra continue produzindo,
mas ao longo do tempo a terra vai perdendo a sua capacidade de produção. Então, manter uma floresta significa manter também não só a qualidade do ar, mas também a questão da disponibilidade de água potável, né, dos mananciais de água que nós temos. Nós temos remédios que a gente nem sabe direito quais são. Eu, por exemplo, uso sempre um óleo de andiroba. Toda vez que eu tenho uma queimadura ou um machucado, não demora nem 5 minutos, aquilo vai embora. É um óleo natural, inclusive recomendo aí, não sou médica nem nada, mas quem quiser testar, vende em lojas de produtos naturais. Baratinho, sem nenhum problema. Então, a gente tem vários produtos que a floresta, né, vamos focar mais na floresta, porque a gente também está falando de mercado de carbono, produtos que a floresta nos oferece e que hoje a gente representa por um valor de crédito de carbono. Hoje, por exemplo, eu fico satisfeita quando eu vi, por exemplo, a orientação da CVM, né, sugerindo não, indicando que os créditos de carbono podem ser classificados como estoque. E em 2012, eu e um grupo de professores lá da UFRJ, nós apresentamos um trabalho até no Congresso USP falando sobre isso. E na época, assim, como que carbono vai ser estoque? Porque era algo muito imaterial, né? A gente tinha dificuldade de entender isso. Hoje, isso já está fazendo parte do dia a dia das empresas, essa busca por esse mercado de carbono, que tem por objetivo remunerar a floresta em pé. Então, assim, se a gente pensar que a empresa ou a pessoa que destrói a floresta, né? Vamos supor que vamos lá na floresta amazônica, o cara vai lá, passa lá um trator, né, com corrente, devasta tudo, vende aquela madeira, planta soja, faz criação de alguma coisa, enfim, e fica rico. E o cara que está do lado, que preserva a floresta, e oferece para todos nós o serviço de equilíbrio do meio ambiente, ele está lá levando o filho dele de barco para a escola, 1 hora para ir, 2 horas para voltar, não sei. Anda de chinela havaiana, de camiseta. Então, essa questão não cabe mais nos dias de hoje a gente permitir que os serviços que a floresta nos oferece não sejam remunerados. Eu gosto de fazer uma analogia para as pessoas poderem entender qual seria essa remuneração. Vamos imaginar, eu posso pagar, né, eu tranquilamente entendo, e qualquer empresa tem lá o pagamento pelos serviços de limpeza do prédio, pelos serviços de segurança do prédio. Ora, se eu entendo que eu posso pagar esses serviços, eu preciso começar a entender que eu posso pagar os serviços pelos quais a floresta me oferece, que é o mais fácil da gente entender, a limpeza do ar, a manutenção e a segurança da oferta de água, entre outros. Então, se a gente começar a fazer essa analogia, fica mais fácil eu entender esses ativos e passivos. Fica mais fácil eu entender que eu posso fazer um investimento para capturar carbono, e aí também tem vários níveis dessa questão do carbono, porque a gente tem que ter uma preocupação, porque quando a árvore está crescendo, ela captura mais carbono do que quando a árvore já está madura. Então, por exemplo, uma floresta madura, ela captura menos carbono do que uma floresta em crescimento, um reflorestamento. E aí vem a nossa preocupação como contadores e com o nosso compromisso com a sociedade, que bom, então, se eu devastar a floresta e começar a plantar, eu vou capturar mais, eu vou vender mais créditos de carbono, eu vou ter mais lucro. Então, o objetivo não é esse, né? Então, a gente precisa ter bastante cuidado, por isso que existe uma legislação sobre
a manutenção da floresta, né, das áreas de preservação ambiental, de preservação permanente, que não podem ser devastadas, mas essas florestas têm estoque de carbono, tem carbono estocado no seu subsolo, né, na terra. Os mangues também capturam mais carbono do que as próprias florestas. Então, a gente tem esse escopo de fazer com que os créditos de carbono, né, ao serem negociados, possam ser registrados como ativos e, obviamente, ao serem... aí que está. A gente não pode, quando uma empresa... E aí você tem vários tipos de negócio, né? Quando você está comprando esses créditos, porque você não pode deixar de olhar o outro lado, que se eu tenho um ativo, eu preciso ter um passivo, né? Eu preciso ter ou um passivo ou uma saída de caixa correspondente. Mas, como o objetivo do crédito é compensar a poluição que determinada empresa pode... Um dos objetivos, né, é compensar a poluição que determinada empresa está causando. Ao vender isso, eu também preciso fazer, ao comprar esse crédito, ou antes de comprar esse crédito, na realidade, eu preciso fazer o reconhecimento do passivo ambiental. E eu vejo muita gente falando dos ativos ambientais e pouca gente falando dos passivos ambientais. São os passivos ambientais todos os impactos que a empresa causa ao meio ambiente, sejam impactos que eu possa... E aí tem uma dificuldade em relação à objetividade desse reconhecimento, que é o ativo ambiental, esse passivo ambiental, ser reconhecido o impacto por efeitos que aparecem de imediato e efeitos que vão aparecer daqui a 5, 10 ou 15 anos. Os problemas ambientais que nós estamos vivendo hoje, eles não foram causados no ano de 2023. Eles estão sendo causados há mais de 50 anos, eles vêm sendo acumulados ao longo dos anos. O que aconteceu em termos de contabilidade ambiental ao longo desses anos? A empresa reconheceu esse passivo. Então, é preciso que a gente pense que não é só eu pensar no crédito de carbono como um papel a ser negociado e aonde eu vou ganhar dinheiro. É preciso pensar que esse crédito de carbono será negociado também para eu pagar empresa, pagar a minha dívida em relação ao meio ambiente. Então, hoje já se fala um pouco sobre isso, a própria orientação lá da CVM fala sobre o reconhecimento dessa provisão, né, do passivo, quando você tem um crédito de carbono para você poder compensar. Isso é uma questão que está aparecendo aqui agora no Brasil, mas, por exemplo, desde 2009, eu vou falar de Portugal, porque quem quiser, esse material está, obviamente, em português, então é fácil acessar. Desde 2009, Portugal já faz esse reconhecimento, já é obrigatório que todas as empresas façam esse reconhecimento do passivo e das suas negociações de carbono. Na realidade, o mercado português ou o mercado europeu é diferente do nosso, porque lá eles recebem como se fosse uma concessão para poluir, né? Então, assim, eles têm uma emissão autorizada, e se passar dessa emissão, desse nível de CO2 autorizado, eles precisam compensar isso, e aí sim eles vão para o mercado e compram créditos de outras empresas, ou fazem investimentos próprios para fazer essa redução. No caso do mercado brasileiro, hoje, pelo menos até o momento, as empresas não têm essa obrigação, não tem um limite que elas devam poluir, devam seguir. Então, o nosso mercado é um mercado voluntário, e eu acho que essa falta de regulamentação do próprio mercado também deixa as empresas meio que empurrarem um pouco com a barriga para fazerem esse reconhecimento.
Mas é óbvio que a adoção do Brasil dos IFRS, do Standard 1 e o Standard 2, é bastante positiva. Ali tem uma questão dessas normativas que trata muito da dupla materialidade, que eu acho que é uma coisa que vem sendo bastante discutida, e aí é interessante porque quando entrou em audiência pública, a questão da dupla materialidade, e depois isso, até uma ex-aluna minha, que é aluna do doutorado lá da Universidade de Pernambuco, ela fez uma pesquisa e viu o seguinte: essa questão da dupla materialidade significa o seguinte, né? Existe uma materialidade financeira, que é aquela que a gente vê, mas, né, relevância e materialidade em termos de contabilidade todo mundo sabe, mas existe uma materialidade ambiental. E essa questão da dupla materialidade tem trazido uma certa discussão, né, uma certa dificuldade de entendimento. E no momento da... Desculpe aqui, esqueci de desligar meu telefone. E no momento da audiência pública, a questão que foi mais questionada foi a dupla materialidade. E é interessante que a resposta do IFRS é que isso seria discutido depois, ou seja, até eles mesmos têm dificuldade em relação a isso. Na minha opinião, da forma como está proposto, a materialidade financeira passa a ser mais importante do que a materialidade ambiental. E eu acho que isso é um erro diante de tantas informações que a gente tem no momento agora. Tem um trabalho que eu vou, não sei se vocês vão conseguir ver aqui, vamos ver se vocês vão. Dá para ver aí? Eu acho que está, não sei se está espelhado. Isso aqui é o seguinte: The Land Banking Group é um grupo alemão que compra terras para fazer investimentos em florestas, e investimentos em meio ambiente. Então, eles têm um negócio muito legal. E eles lançaram uma orientação aqui falando sobre o reconhecimento desse patrimônio natural, o patrimônio da natureza. Então, esse documento é bem interessante. Desculpe aqui. Porque ele justamente começa a fazer o reconhecimento dessas perdas, né, dessa materialidade ambiental que vai afetar a materialidade financeira. E isso muda toda a questão dos negócios. Eles têm uma proposta, e tem algumas citações que eu vou trazer aqui. O que eles fazem? Eles consideram a natureza como um ativo de infraestrutura. Coloca lá no balanço patrimonial. Ativo de infraestrutura, natureza. E aí, você, toda vez que existe perda dessa produtividade dessa natureza, dessa terra, o foco deles é terra mesmo, são os terrenos, eles começam a fazer o reconhecimento dessa perda. E a gente aqui não faz isso. A gente trata, por exemplo, o terreno, eu lanço o terreno como um terreno, pronto. Eu não lanço um terreno com a capacidade que esse terreno tem de trazer benefícios futuros. Num projeto que a gente fez aqui para o governo do estado do Rio, e até que começou quando o Nelson era secretário de Fazenda, e depois a gente continuou, terminamos agora em dezembro, a gente começa a mostrar justamente o valor dessa natureza. Porque ela
oferece vários serviços. Então, assim, a gente precisa, quando eu falei, existe uma nova economia e o contador precisa olhar essa contabilidade ambiental de uma forma diferente, é realmente de uma forma diferente. É, por exemplo, você olhar um terreno e não ver esse terreno apenas pela fábrica que está construída ali em cima dele. Ver exatamente o que este terreno, o que esta fábrica está tirando ou já tirou da infraestrutura natural que aquele terreno oferecia. E se você tem, como algumas empresas têm, áreas de preservação, que investem em áreas de preservação, essas áreas de preservação não necessariamente você precisa valorar apenas negociando carbono. A gente precisa começar a olhar, assim, existe um serviço de limpeza do ar, por exemplo, né, como eu já citei. Então, se eu não tiver, por exemplo, se eu não tiver essa floresta mantida aqui, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que a gente vai gastar mais com ar-condicionado, eu vou precisar de mais energia. No caso do Brasil, para ter mais energia, eu vou ter que derrubar mais floresta, porque a nossa energia vem da atividade da água, né? Que, por um lado, é uma energia limpa, mas na geração é limpo, mas na sua instalação ela traz problemas sérios ao meio ambiente. Causa doenças, o número de, por exemplo, de alergias, se a gente acompanhar os dados do SUS, aumentou consideravelmente. Se você olhar não só alergia, mas diversas doenças que hoje já estão ligadas, já existem pesquisas que mostram a ligação direta com essas alterações, não só do clima, mas até da paisagem, porque você olha, essa semana mesmo, eu li, enfim, existem vários artigos que mostram isso, que saem no jornal, que a pessoa está muito estressada, se vai para um lugar onde tem natureza, ela se acalma, ela volta, né, mais tranquila, menos estressada. Então, quando você derruba a natureza, você aumenta também a questão das doenças mentais, porque as pessoas se tornam mais estressadas. E o estresse leva a outras doenças. Então, é uma cadeia de problemas decorrentes disso. Então, se a gente computar, e aí a gente trabalha com uma valoração um pouco diferente do que os contadores estão acostumados, e eu gosto de lembrar que, assim, a natureza, você não tem um mercado estabelecido, mas nada impede os contadores de trabalharem com previsões, com estimativas. A gente faz N estimativas, né, na contabilidade. E também temos vários métodos adequados para fazermos a estimativa disso. E a gente costuma trabalhar com custos evitados. Então, quando eu mantenho a floresta, eu deixo de ter N outros custos. O que eu estou falando aqui já foi, inclusive no Reino Unido tem um trabalho muito interessante, onde eles valoraram o valor de um parque pela sua preservação e estão, inclusive, contabilizando isso no próprio parque, né? Na Costa Rica. No Brasil, nós temos alguns estudos, não de implementação, mas de pesquisas que mostram como essas coisas podem fazer. Então, ainda nesse trabalho do Nature Equity, eles falam também o seguinte, né? Sem biodiversidade, não há prosperidade. Isso é fato, não há como você produzir remédios, não há como você produzir alimentos, né, o planeta está se esgotando. Você imagina aquele corredor, né, que vai correr a maratona e dá um gás e a gente vê isso, é aquele cara que está quase chegando e desmaia, né, antes de concluir. Eu vejo o planeta desse jeito, nós estamos estressando tanto o planeta que ele está perdendo a capacidade de cumprir, de chegar, né, não é nem de chegar em primeiro lugar, mas de cumprir a maratona. Tem gente que fala, mas a degradação ambiental tem uma degradação que é natural, que existe, sempre existiu. É verdade.
mas existe essa questão da aceleração dessa degradação causada principalmente pela atividade econômica. E se nós, como contadores, temos a obrigação de relatar as mudanças sobre o patrimônio da empresa, os riscos, não é quando a gente fala de continuidade, o que eu estou falando de continuidade? Eu estou falando de que a empresa não tem data para terminar. E toda vez que exista riscos sobre essa continuidade, eu devo reconhecer isso. Então, existe um risco de descontinuidade de algumas atividades econômicas por conta das mudanças climáticas, né? Por conta de que já estamos aqui no limite para o planeta suportar tudo isso. Sozinho ele dá conta da degradação que ele mesmo causa, como é o nosso envelhecimento natural. Mas quando eu, por exemplo, se eu resolver ir correr, não preciso nem de maratona, acho que se eu for correr 10 quilômetros, já no quilômetro eu já estou desmaiando. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente está vivendo. Então, assim, eu acho que para finalizar, eu quero dizer que existem, que eu vejo assim, essas orientações da CVM, a resolução 1710, 1710 mesmo, tá, Nelson? A 1710 do Conselho, enfim, eu vejo com bons olhos, mas eu vejo que é muito pouco em relação ao que a gente pode e deve fazer. E vejo também, isso para mim é muito, muito claro, que é o seguinte: nós estamos hoje competindo com a inteligência artificial. A inteligência artificial está fazendo muita coisa em termos de contabilidade. O que ela faz? Ela faz aquilo que é padrão, aquilo que, né, todo mundo já fez. A contabilidade ambiental, ninguém fez ainda, fazer mesmo. Então, eu acho que é um campo extremamente promissor, não só para grandes empresas, mas também para pequenas e médias empresas, né? Escritórios de contabilidade podem abrir uma área e oferecer um serviço extraordinário, inclusive de assessoria desses negócios, mostrando que existem coisas que as empresas fazem e podem fazer, que podem ajudá-las na manutenção do seu próprio capital e de seus recursos. E estou aí à disposição para, enfim, para perguntas. Eu até já falei com a Evelyn para depois deixar meu e-mail aí para quem quiser, se não der tempo da gente responder hoje, estou aqui à disposição. E mais uma vez, obrigada aí pela possibilidade de falar de um assunto que para mim é tão interessante. Valeu, Araceli, muito obrigada também. É bastante empolgante a contabilidade socioambiental, meio ambiente, e com certeza faremos outras conversas de outros formatos, tanto que o Nelson e você entendam importantes para divulgarmos a importância dessa contabilização. Como o Nelson tem um horário apertado agora, eu vou pedir a todos que puderem, para nós tirarmos uma foto, abrirem a sua câmera para que apareçam, então, e a gente deixe registrado essa conversa que, no meu entender, foi tão importante para despertar a curiosidade, se não despertar o interesse em se especializar na contabilidade ambiental. Há muitos anos, ela vem crescendo e creio que chegou no momento de bastante importância, de suma relevância, os profissionais da contabilidade acordarem e incentivarem seus empregadores, seus empresários a olhar com esse carinho todo não só para o meio ambiente, mas para a geração de riqueza também para as empresas. O que ele pode ganhar financeiramente, além de ganhar ambientalmente, com recursos naturais e crescimento e desenvolvimento. Nelson, e aí ficaremos aqui até o momento que pudermos, mas, Nelson, quero te agradecer muito a sua disponibilidade. Vamos, sim,
Vamos marcar, combine com a Araceli, e se for o caso também com a Ana Tércia, para que a gente dê continuidade a essa nossa conversa. Araceli, como sempre, na área da contabilidade, é a doutora especializada não só no Brasil, mas na importância que ela tem no mundo e nessa representatividade do Brasil nessa área. Não vou despedir ainda não, porque vou passar a palavra para o Nelson, para ele então poder se despedir, e a Araceli também. Amanda, você avisa 1, 2, 3 e já, quando for fazer a foto, que é para as pessoas não morrerem sufocadas de ficar rindo. Ri só no momento exato da sua foto, tá bom? Nelson, por favor, as suas considerações finais aí, e depois a Araceli, tá bom? Obrigado, Diva, mais uma vez pela oportunidade. Peço desculpas de ter que ir, mas estava com uma agenda bem complicada hoje, mas é sempre um prazer poder falar. Estou à disposição, assim como a Araçaí também falou, de qualquer pergunta que a gente possa esclarecer depois, basta mandar um e-mail aí para o sindicato me repassa e a gente responde. E estou sempre à disposição aqui para quando precisar, para que a gente possa, de alguma forma, evoluir nesse tema, que, como eu tenho dito, todos nós estamos aprendendo, né? E nada mais importante fazer essa reunião, essa conversa que nós tivemos aqui sobre a questão do mercado de carbono, mas como a Araceli disse, um pouco além, né, Araceli, tanto dos ativos ambientais de uma maneira geral, a biodiversidade tão importante, a gente não tem ainda nem dimensão do que isso representa para o Brasil, do que nesta semana, em que a gente comemora depois de amanhã o Dia Mundial da Água. Um dia tão importante, esse produto tão essencial para a vida humana, e que a gente possa celebrar isso por muitos e muitos anos, que a água possa continuar sendo abundante aqui no nosso país, mas que também possa ser para todos os povos em todos os lugares do mundo. E para que isso aconteça, é preciso se preservar a natureza. Eu tenho a certeza que todos nós, o profissional de contabilidade particularmente, eu tenho a honra de pertencer, que a gente possa contribuir para essa melhoria de vida de toda a humanidade. Muito obrigado e até uma próxima. Valeu. Araceli? Bom, eu também quero agradecer enfim, espero que eu tenha falado alguma coisa que tenha sido interessante para vocês e é isso. Eu acho que estamos aí à disposição. Eu estou na UFRJ, enfim, meu e-mail é araceli@fac.ufrj.br. Aliás, se colocar só araceli@ufrj.br, vai chegar. Então, eu estou à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom? Obrigada. Araceli, fale um pouquinho daquele curso que vocês estão programando Ah, de MBA, se não me engano, nessa área. isso. Nós conseguimos aprovar agora na UFRJ um MBA em contabilidade e sustentabilidade. Então, é um MBA que vai juntar a contabilidade e os aspectos de sustentabilidade, com disciplinas bem interessantes, trazendo professores das áreas, de diversas áreas, que vão tratar tanto da questão da sustentabilidade social quanto da sustentabilidade ambiental. E como é que a gente coloca isso dentro da contabilidade? Como é que a gente faz o débito e o crédito? Então, disciplina de valoração econômica do meio ambiente, não a disciplina de valoração para economistas, mas para contadores. Assim, existem métodos de valoração econômica do meio ambiente que podem ser aceitos pela contabilidade. E por aí vai. O curso vai contar também com a professora Maísa Ribeiro, da USP, faz parte do nosso grupo de professores. Então, eu acho que vai ser bem bacana. Depois, a gente vai fazer aqui uma parceria com o Cid Conte, não é isso, Diva? Sim, Para sim, sim. Será vocês. virtual, não é, Araceli? Isso, vai ser virtual, e eu acho que isso vai facilitar também a participação de todos. Aí, obrigada, Diva, por também me permitir falar sobre o curso. É muito importante nós divulgarmos todas as oportunidades específicas e agora, neste momento, nesse assunto tão relevante para nós, para a nossa vida, para a natureza e tudo mais. As perguntas, como ficaram
ficou um pouquinho acelerada essa nossa primeira conversa, mas, como a Araceli colocou, pode ser encaminhada para nós. E, Araceli, não sei, você teria tempo para responder alguma pergunta, poucas perguntas que sejam? Está fechado seu microfone. Seu microfone está fechado. Tá bom, tenho sim. Eu vi que alguém pediu meu e-mail, estou colocando aqui. Uhum. Evelyn, por Eu favor, depois eu ainda não tenho a homepage do curso, mas se vocês me mandarem um e-mail, depois eu vou nós passar aí divulgamos. para Uhum. divulgo, tá bom? Que a gente ainda está fazendo essa parte de. Aliás, a primeira divulgação do curso está sendo aqui, Diva. Ah, é? É, a gente está Bom, terminando a parte de divulgação, enfim, daqui a pouco a gente vai começar a distribuir, tá bom? tá. Que tenhamos bastante sucesso, que muitas pessoas, muitos profissionais da contabilidade se interessem sobre o assunto. Nas nossas mídias, nós vamos divulgar de todas as formas. Evelyn e Amanda estão aqui conosco, que são da nossa área de comunicação. Todos que estiveram presentes aqui conosco, qualquer dúvida, podem ligar para o sindicato. E aí, Evelyn e Amanda, por favor, divulguem para todos a nossa nova sede, que o sindicato agora está na Avenida Presidente Vargas, próximo da Candelária, Presidente Vargas, 583, 15º andar. Nos visitem, tragam opiniões, sugestões, o que nós podemos fazer por todos para que a contabilização, para que o profissional da contabilidade tenha cada vez mais possibilidades de trabalho numa área, agora, como já dita, tanto pelo Nelson como para a doutora Araceli, tão promissora para os próximos anos. Vamos ser aqueles que possam dar sequência nessa área e tenham todos muito sucesso profissional e pessoal. Nos visitem, se puderem, entrem em contato conosco e, meninas Evelyn e Amanda, por favor, passe para todos o nosso novo endereço. Teremos bastante prazer em recebê-los, não só em responder e encaminhar tanto para Araceli quanto para o Nelson Rocha as perguntas que não tiveram oportunidade de fazer aqui agora, até que a nossa próxima conversa possa ser bem focada e eles trazerem as respostas mais próximas, né, da nossa nova oportunidade de estarmos juntos. Araceli, muito obrigada mesmo por ter disponibilizado seu tempo. Sabemos da importância dessa divulgação. Conte conosco para toda a divulgação, não só do curso, mas de todas as ações que você precisar, estamos à disposição. Agradeço a todos aliás, quero até fazer um registro. Tive a oportunidade de trazer para vocês essa conversa, porque o Otacílio, que está aqui conosco, que nos acompanha há muitos anos nas nossas revistas e na nossa parte toda de divulgação, na nossa revista MBC, e ele que comentou comigo quando esteve nos visitando na nova sede sobre esse projeto tão importante sobre todos os aspectos, vamos dizer assim. E não vou nominar todos, mas vou nominar o professor Natal de Luca, que também nos acompanha há muito tempo. Muito obrigada por estar aqui conosco e estamos à disposição de todos. Novamente repetindo.